quarto quadrante sem planetas, só nó do norte em Libra na casa 11 e roda da fortuna na 12. O que significa? Não significa só, tá? Não tem planetas, mas você tem algo muito importante, que são dois posicionamentos muito importantes, 2 pontos, que é o nó do norte, que está lá em Libra na casa 11, o que significa que você tem o nó do sul em Áries, que é o signo oposto, na casa 5. Então, um nó do sul em Áries na casa 5 indica que a pessoa já viveu muitas vidas desenvolvendo muito o seu próprio ego, a sua individualidade, as suas questões, a sua criatividade, o seu aqui e agora. Pode ter sido uma pessoa muito competitiva, pode ter sido uma pessoa, às vezes, muito solitária, porque está sempre muito voltada para o eu, né? Que é o Áries, para o fazer as coisas sozinho, se virar no mundo sozinho. E o nó do norte. E aí, se não tem planetas nenhum lá no quarto quadrante, né? Os 10 planetas, eles vão estar distribuídos ali entre primeiro, segundo e terceiro quadrante. Então, essas experiências todas que a pessoa viveu e ainda vive na vida atual, precisam encontrar um equilíbrio, que é chegar lá nesse Áries. Se isso vai ser... aliás, abri um parênteses aqui para os meus alunos que estiverem assistindo. Então, vamos lá. A pessoa tem uma lição para chegar lá naquele nó do norte em Libra de casa 11. No entanto, se ela não tem nenhum planeta lá e ela está vivenciando muito as questões, talvez, mais íntimas, se for, né, a maioria dos planetas no segundo quadrante, ou se está muito voltado para o outro, mas assim, ainda nas questões de relacionamento, ou muito para o primeiro quadrante, ainda muito eu, e ela precisa chegar nesse Libra. Isso é uma lição, tem que aprender, tem que desenvolver. No entanto, pode não ser fácil, porque os padrões que ela já traz são mais individualistas. É claro que precisa entender todo o restante do mapa. Eu estou aqui olhando apenas, né, o posicionamento dos nodos lunares. Então, quando essa lição ela não vai ser tão fácil de ser alcançada, eu costumo considerar isso um desafio. Então, é assim, precisa ir para lá. Lá onde? Casa 11. Então, a pessoa precisa aprender a se relacionar com grupos, a pessoa precisa se relacionar com esses grupos de uma maneira harmoniosa, ela precisa se colocar a serviço da sociedade, ela precisa se colocar a serviço da comunidade, mas acontece que ela vem de um padrão mais individualista. E se outros posicionamentos do mapa reforçam esse nó do sul em Áries na 5, vai ser um desafio chegar lá. Alunos, prestaram atenção nessa aulinha que eu dei para vocês aqui agora? Porque isso é o que vocês precisam me responder lá nas aulas, né? E às vezes fazem confusão, não conseguem distinguir o que é uma lição do que é um desafio. Essa lição de chegar lá no nó do norte em Libra na casa 11, de repente está facilitada por outros posicionamentos. De repente, o Plutão não está em Libra, porque ela já disse que não tem nenhum planeta no quarto quadrante. Então, não tem nada em Libra, provavelmente não tem nada em Virgem, também não tem nada em Escorpião. Então, mas de repente, por exemplo, ela vai ter muitos planetas em ar, e aí, né, mesmo sendo Gêmeos e Aquário, e isso acabar facilitando com que ela aprenda a se relacionar com grupos, com que ela faça essa troca, coisa que não fez em vidas anteriores. Aí, essa lição não vai ser tão difícil assim, deixa de ser esse tal desafio para chegar lá, entendeu? Então, foi uma parte aqui para os meus alunos que eu estou sempre tentando dar uma deixa para eles, né? Aqui precisa existir esse equilíbrio entre o quarto quadrante, né, que é essa vida voltada para o mundo, para a sociedade, e ainda por cima tem uma roda da fortuna na casa 12, ou seja, quando você conseguir se interagir
com as pessoas, né, com grupos, servir a comunidade e possivelmente servir as pessoas mais necessitadas ou as pessoas marginalizadas da sociedade, quando você conseguir se doar para o outro e não ser tão voltada para as suas próprias questões, você vai alcançar a realização e felicidade. Então, é só isso que você tem no quarto quadrante, né? A sua jornada de alma levando para lá e a sua realização pessoal, ok?